essa bela introdução do nosso coral. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Pode sentar. Senhores padres, meus amados irmãos, nesta noite estamos celebrando já a ressurreição de Jesus, é a chamada Vigília Pascal. Essa festa já existe desde os tempos das catacumbas. Os cristãos se reuniam e celebravam a ressurreição de Jesus. Este fato da ressurreição de Jesus foi um fato tão comovente, tão basilar, que foi capaz deles mudarem aquilo que era tão sagrado para os judeus, que era o sábado, mudarem para o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Os judeus guardavam o sábado, era um dos mandamentos do decálogo, guardar o sábado, assim como a circuncisão. Mas uma vez com a nova lei que Nosso Senhor trouxe, tudo começou de novo. Deus começou a criar o mundo no domingo, é o primeiro dia da semana. Ele agora faz um novo começo, a sua ressurreição, no dia de domingo, que passou a ser chamado, não era esse nome, né? Dominica Dias, é o dia do Senhor. Quer dizer, Dominus quer dizer Senhor. Dominica Dias, domingos, quer dizer o dia do Senhor. Então nós guardamos o domingo em honra da ressurreição de Jesus. Todos os domingos é dia santo, é o dia santo mais importante. Não é um fim de semana, como o mundo costuma dizer. É o primeiro dia da semana, é a ressurreição de Jesus. Nosso Senhor venceu a morte. Se ele não tivesse ressuscitado, teria sido um fracasso. Morreu, acabou. Não. Ele tinha prometido. Quando ele estava indo para Jerusalém, ele chamou os apóstolos e disse: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Lá eu vou ser preso, entregue pelos judeus aos gentios, aos romanos. Eu vou ser flagelado, zombado, coroação de espinhos, e crucificado. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele tinha falado. Os apóstolos sabiam disso, mas ficavam... Por isso que eles ficaram apavorados com a paixão de Jesus. Mas ele tinha prometido: eu vou ressuscitar. E os inimigos de Jesus sabiam disso, que ele tinha falado. Por isso mesmo, pediram a Pilatos que guardassem o túmulo, selasse com o selo romano e pusessem um pelotão de guardas guardando o túmulo. Quem é que faz isso? Quem é que guarda túmulo? Quem é que põe soldado para tomar conta de túmulo? Ele estava com medo que Jesus ressuscitasse, vivesse de novo, ou então que os apóstolos roubassem o corpo. Os apóstolos estavam com medo, tinham fugido de medo. Não eram eles que iam roubar o corpo de Jesus. Nosso Senhor ressuscitou. Os guardas fugiram, espavoridos, quando o anjo retirou aquela pedra imensa da boca do sepulcro. E Nosso Senhor apareceu aos apóstolos, apareceu a São Pedro, apareceu primeiro a Santa Maria Madalena, pediu que ela levasse a notícia aos apóstolos. Ela foi apóstola dos apóstolos, ela que era convertida. E assim, aquele grupo de discípulos lembraram que Nosso Senhor tinha prometido e agora alegres porque Ele ressuscitou. O caso mais chocante é aquele dos discípulos de Emaús. Se lembram? Havia 2 discípulos que, no próprio dia da ressurreição, Jesus tinha falado que Ele ia ressuscitar, mas eles ficaram, como nós muitas vezes, desanimados. Eles estavam perdendo a fé. Então, foram embora. Foi bom enquanto durou, mas vamos embora. Foram embora para casa. Acabou tudo. Nós esperávamos que Ele fosse o Salvador, mas agora
acabou. Foram embora para casa. Eis que Jesus, em forma de peregrino, aparece do lado deles, andando como se fosse um viajante como eles. E foi andando e eles não reconheceram. E esse peregrino, que era Jesus, perguntou para eles: o que vocês estão conversando no caminho? Puxou conversa, né? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Aí eles falaram: mas só você não sabe o que aconteceu, a tragédia. Sei o que foi. Sobre Jesus de Nazaré, que era um profeta e que foi preso e que foi entregue aos romanos. Ele foi morto. É bom, ele falou que ia ressuscitar, mas já estamos no terceiro dia e não aconteceu nada. Aí Jesus, que eles não tinham reconhecido, virou para eles e disse: mas como vocês são tardos de coração para entender, isso tudo não estava previsto, não era assim que ia acontecer. Ele não devia ser preso, crucificado, humilhado, mas não está lá nos profetas. Todos os profetas falaram isso, desde Moisés, estava falando que ele ia ressuscitar. Como é que vocês não entenderam isso? Aí eles disseram que o coração deles começou a se abrasar, mas eles não conheceram quem era aquele peregrino. E foram juntos, caminhando, até chegar na aldeia deles. Quando chegaram lá, o peregrino falou, fez de conta que ia continuar. Ele disse: não, fica conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Vamos ficar lá, fica na nossa casa. E deram hospedagem, praticaram uma caridade com ele. E ele sentou-se à mesa, eles deram o pão, ele partiu o pão. Quando eles olharam, era Jesus. Aí eles conheceram. Voltaram correndo para Jerusalém, porque Jesus desapareceu. Voltaram correndo para avisar aos outros apóstolos: nós vimos o Senhor. E eles disseram: ele também apareceu a nós. Apareceu aos apóstolos, depois apareceu São Tomé para mostrar as chagas, apareceu diversas vezes aos apóstolos e depois se despediu deles na ascensão. Hoje nós também, com a mesma fé dos primeiros cristãos, estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Amanhã, domingo, vamos também celebrar. Temos a missa solene pontifical às 9 horas, mas vamos celebrar desde já. Hoje é vigília pascal. Jesus ressuscitou, glorioso. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele abriu para nós a porta do céu. E nesse dia, Jesus visitou o limbo, visitou a mansão dos mortos, como nós dizemos no credo. Desceu à mansão dos mortos. Ele, quer dizer que ele morreu. Quem vai para o lado dos mortos, porque morreu. E ele foi lá. E Jesus foi encontrar quem? Os santos do Antigo Testamento. Qual o primeiro deles que ele encontrou? Adão. Imaginem um encontro de Adão com Jesus. Adão foi chegando, esse é Jesus, esse é o novo Adão. Foi esse que veio me salvar, esse que veio reparar o estrago que eu fiz com o pecado original. Esse é Jesus. Como Adão e Eva devem ter abraçado Jesus e agradecido a Ele pela sua paixão e morte, porque Ele resgatou o gênero humano. E ali Jesus encontrou todos do Antigo Testamento, Moisés, os profetas, Jeremias, todos os santos do Antigo Testamento. São José, que já tinha morrido. Nós então estamos nos alegrando. Por isso que dizemos aleluia, quer dizer louvai o Senhor. É o canto, é o brado dos primeiros cristãos. Aleluia. Por isso que o subdiácono me avisou ali. Eu anuncio ao Senhor uma grande alegria, que é aleluia. Jesus ressuscitou. Então nós estamos contentes. Aleluia, porque nosso Senhor venceu a morte e Ele ressuscitou. Agradeçamos a Nossa Senhora. Louvemos a Nossa Senhora, que certamente foi a primeira a quem Jesus apareceu para consolá-la das suas dores. E alegremos-nos com a vitória de nosso Senhor. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Jesus venceu a morte e o pecado. Amém.
Dominus vobiscum. Oremos.